Carregando, Deus venha falar conosco, não tem falado, amém? Em nome de Jesus Cristo, nessa noite oramos. Senhor Espírito Santo de Deus, Pai, nessa noite aqui está a tua serva, Senhor, a qual, meu Pai do céu, que de santo vai ser a ministra do Senhor nessa noite a falar conosco. Prepara nossos ouvidos, nossos corações para ouvir, meu Pai, não ela, mas assim, meu Pai, a tua voz. Que através dela, meu Pai, a tua palavra venha entrar na tua dos nossos corações. E que a gente venha, meu Pai do céu, deixar ela gravada, meu Pai, aqui a cada dia. Pai, fala conosco, fala com a live, meu Pai do céu, aqueles que estão vendo e ouvindo a live nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha visitar, Senhor, que a tua palavra venha entrar na tábua do coração de cada um, Senhor. Usa a tua serva nessa noite, é que eu te peço, meu Pai, nessa noite eu te agradeço a minha oportunidade. As palmas são para o Senhor Jesus, amém? Seja pequeno com as palmas, amém? Toda a igreja que a paz do Senhor. Amém. Que os irmãos abrem a Bíblia em Mateus 7. Mateus 7, 21. Aleluia, Deus. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem fazer a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo poder e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Pode se sentar. Deus é forte, meu Deus. Eu andei essa palavra, e quando eu li isso, mexeu muito comigo, porque a gente vê tantas coisas, né? Tipo, muitas coisas estão acontecendo no dia de hoje, né? Que muitas pessoas falam que servem a Deus, mas na verdade não servem. Às vezes a gente está indo para a igreja, mas a gente se perde dentro da igreja e achamos que está tudo bem, né? Isso mexeu muito comigo. E aqui na palavra, que a única coisa que Deus quer da gente é que a gente creiamos nele, que a gente creiamos no Filho de Deus, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. E que tenhamos fé, né? Fé em Jesus, né? E que nós construímos um relacionamento com Deus. Porque se a gente não tiver um relacionamento com Jesus, como é que a gente vai conseguir fazer as coisas dele, andar no caminho dele? Como é que a gente vai conseguir ouvir que é ele, que não é o nosso eu, que não é eu que estou falando, ó irmão, Deus vai estar te dando a cura, que não é eu que estou falando, que é Deus. Como que a gente vai saber? Porque às vezes a gente acaba se perdendo, porque há momentos na vida que a gente meio que parece que relaxa, né? Não sei dizer bem. E a gente acaba se perdendo. E a gente tem que ter um relacionamento com Deus pra gente não se perder, pra gente não perder o foco, pra gente não saber que é Deus que está falando, que não é a gente que está falando, né? E tudo que Deus quer com a gente é o relacionamento, é a fé, né? É buscar mais, ter mais intimidade com Ele, para que Ele venha se manifestar
entre nós, entre a gente, né? Aí tem muitas pessoas que falam assim, mas quando vem que nem aqui a palavra fala que muitos vão falar que expulsou o demônio, que mas eu sentia a tua presença, eu fazia isso e aquilo na igreja, quando eu orava, quando eu pregava e todo mundo sentia a tua presença, mas eu expulsava demônio, mas quando a gente usa o nome do Senhor Jesus, quando Deus quer curar, quando Deus quer libertar alguém, Ele cura, Ele liberta, independente de quem for. Se Deus quiser curar, Deus quiser libertar, Ele vai libertar. Não importa quem seja, Ele vai usar, porque Ele usa quem Ele quiser. Então não tem essa, mas eu expulso o demônio, mas eu senti a presença, mas e você, quando Deus quer agir, Ele age, né? E hoje também muitas pessoas que eu observei muito, eu fiquei um tempo muito pensativa, né, em algumas coisas, e a gente vê tanta coisa que fala, tantas pessoas que falam tanta coisa de Deus, né, que se a gente, que nem fala assim, você tem que saber bem a palavra, né, para não se confundir, porque se você não saber, você se confunde, e é verdade, porque hoje em dia tem um monte de gente aí falando um monte de coisa, e se você parar pra ver, você acaba meio que ficando... Se você não saber quem é Deus mesmo, você se perde, né? Por isso que eu acredito assim, que por isso também tem um monte de pessoa meio que saem da igreja e se afastando, porque às vezes procura Deus, né? Procura ouvir de Deus no Facebook, no Instagram, porque querendo ou não, tem coisas que tem no Instagram, tem coisas que tem no Facebook, no YouTube de Deus, tem coisas lá. Só que aí, você sabe se aquela pessoa é mesmo de Deus, tipo, tem um relacionamento com Deus? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que estamos indo para esse caminho, estamos buscando lá, porque a gente está ouvindo a palavra de Deus, mas a gente não sabe se essa pessoa está realmente na presença de Deus, né? Então a gente tem que ter bem um segmento, entendimento, buscar Deus na verdade aqui na Bíblia, né? Porque falar de Deus qualquer um pode falar, agora será que Deus está na pessoa, né? Aleluia! E Deus, Ele quer de nós, que nós venhamos para o culto. Eu acredito que Ele quer que a gente venha para o culto, né? Já preparado, né? Porque a maioria dos cultos das igrejas está tudo vazio, né? Não tem muitos membros, né? E os que tem, às vezes a gente não se entrega totalmente para Deus. Eu falo isso de mim, porque eu passei por uns negócios aí que eu não entreguei o que eu entregava antes, ou melhor que eu entregava antes para Deus. E às vezes a gente vem para a igreja e a gente não percebe isso. A gente acha que está tudo bem. A gente acha que, normal. Hoje foi um culto, mas normal, não tem nada demais. Só que a gente não pode achar isso normal. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu vim e eu senti alguma coisa. Mesmo que eu não venha aqui ser manifestado assim pulando, me expressando, mas eu tenho que sentir dentro do meu coração. Porque não adianta eu vir aqui vazia e sair vazia. Eu não aceito isso. E às vezes, se a gente às vezes sem perceber, porque a gente tem que buscar a nos conhecer e buscar a olhar ao nosso, sei lá, a nossa vida, sabe? Porque às vezes sem perceber, a gente vai levando essa vida, e aí vai dias, e aí você acaba saindo da igreja por esses dias que você não deu atenção pro que estava acontecendo com você. E aí a gente acaba saindo da igreja por esse motivo. Porque aí, que nem já foi falado aqui, eu acho que foi a pastora que falou. A gente vem pra igreja. Aí vem pra igreja uma vez. Aí entra vazia, sai vazia. Entra vazia, sai vazia. Aí depois você... então hoje eu não vou pra
Aí chega no culto, a gente não entrega para Deus. A gente não faz nada melhor para Deus. A gente fala assim, eu estou cansada. Aí chega no culto, eu estou cansada. E Deus? Como que será? O que Ele merece de nós? O que Ele está merecendo de nós? Ele merece muito mais do que isso, né? A gente está cansada, a gente vem aqui no culto, depois chega em casa, a gente vamos deitar e vamos dormir. Não é? Por que quando a gente vem para o culto, quando a gente está no trabalho ou em algum lugar na nossa casa, a gente, às vezes, tem muitas pessoas que se mata na casa, se mata em tal lugar, no serviço, mas quando é para vir aqui para adorar a Deus, a gente não adora, a gente está cansada. E Ele é a única pessoa que merece o sacrifício. Estou cansada, mas eu vou adorar de todo o coração. É a única pessoa que merece de verdade a nossa adoração e o nosso louvor. Aí a gente se preocupa tanto com alguns detalhes que a gente pode fazer amanhã, que a gente pode fazer depois. A gente quer fazer tudo de uma vez. E aí quando vai para fazer para Deus, a gente estou cansada, né? E Deus, Ele quer o melhor de nós. Ele quer que a gente venha para o culto já preparado. Aleluia. Ele quer que a gente venha para o culto já firme. Eu vou para adorar, eu vou para adorar a Deus, para orar. Vou lá, vou servir o culto para o meu Senhor, fazer o culto para Ele. Ele quer isso de nós. Ele quer que a gente já esteja preparado. Porque não adianta a gente vir aqui, tudo bem, a gente pode vir aqui, às vezes a gente não tem como se preparar em casa, não sei como que é a rotina, né? Mas quando chegar aqui, a gente tem que dar o nosso coração para Ele, dar tudo que a gente tem. Tá cansado, mas sobrou um pouquinho aí dentro de você. Então tem que dar esse pouquinho para Ele, porque nesse cansaço Ele vai te fortalecer, nesse cansaço Ele vai te encher. Você vai sair daqui, não vai sair daqui desanimado, você vai sair daqui cheio, você vai sair daqui forte, entendeu? E Deus, Ele quer que a gente venha já preparado para quando a gente chegar aqui, Ele usar cada um de nós e ser manifestado o poder dEle através das nossas vidas. Ele não quer que a gente venha aqui já, estou cansada, estou morta, não quero oportunidade. Não, Ele quer que a gente dê o melhor para Ele. E porque Ele quer usar cada um de nós, porque Ele quer falar com cada um de nós, Ele quer nos tocar, Ele quer nos encher, Ele quer nos encher da presença dEle. Cristo, Ele quer o nosso coração, Ele quer que a gente entregue o nosso coração para Ele, que a gente dê tudo que a gente tem para Ele habitar dentro dos nossos corações, de verdade, e não só de falar, eu sirvo a Deus, eu vou para a igreja. E quanto tempo a gente vai ficar vindo para a igreja e sempre do mesmo jeito? A gente tem que vir para a igreja e cada dia ser melhor, cada dia a gente entregar mais e mais para Deus, não ser do mesmo jeito. Eu cheguei, eu vou sentar, vou ficar lá ouvindo. Não, a gente tem que falar, a gente tem que se entregar, a gente tem que falar com Deus, fazer o culto para Deus e adorar Ele. Aí aqui, em Efésios 3, não precisa ver a se os irmãos não quiserem, em Efésios 3:17, diz assim: peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura, profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente Deus enche completamente o ser de vocês com a sua natureza. Jesus, Ele quer um relacionamento verdadeiro comigo e com você. Não um simples fervor, fervor religioso. Ele quer um relacionamento
gente tenha um relacionamento e buscamos ter intimidade cada dia mais com Ele. Aí aqui também, em Isaías 29:13, diz assim: o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Deus, Ele quer que a gente tenhamos fé, Ele quer o nosso coração. Aleluia. Ele quer que a gente se entregue a Ele e Ele quer um relacionamento verdadeiro, uma intimidade com cada um de nós. Ele não vai agir assim, ele quer mais, Ele quer dar mais pra gente, pra Ele poder nos usar, pra Ele poder fazer mudanças na nossa vida. Para a gente poder conseguir ganhar pessoas para o reino dele. Ele quer ter um relacionamento, Ele quer falar com você, Ele quer te usar, Ele quer usar você, Ele quer fazer milagres nas nossas vidas, né? E aqui, esses dias eu não estava tendo muito, não estava conseguindo falar muito com Deus, né? Porque a gente passa por essa fase, né? Eu acho que todo mundo passa por isso, não sei. Mas é uma fase, se a gente não perceber, a gente vai se afundando cada dia mais, se afastando cada dia mais de Deus. E a gente tem que acordar e buscar a Deus, não parar de orar. Hoje mesmo, eu estava lá conversando com Deus e eu estava olhando, eu falei assim, meu Deus, eu vou anotar aqui no papel o que eu fazia antes e o que eu estou fazendo agora. Porque que nem foi falado na palavra, né? Lá em Provérbio 2, eu não me lembro, mas eu acho que é Provérbio não, Apocalipse 2, que fala que a gente tem que voltar atrás, né? Pra gente ver onde que a gente errou, né? E eu tava falando, meu Deus, eu quero saber onde que eu tô errando. Eu já sabia, mais ou menos. Mas quando eu fui anotar tudo que eu fazia pra Deus antes e tudo que eu tô fazendo hoje, eu vi que eu não tô fazendo nada pra Deus. Aleluia. Porque não tô fazendo nada. Deixei de fazer tanta coisa. E enquanto eu deixei, ou vocês deixaram, não sei o que vocês fazem, mas enquanto eu deixei de fazer as coisas que eu fazia do jeito que eu fazia pra Deus, Deus parou de fazer alguma coisa pra mim? Não parou. Ele sempre vai continuar fazendo. Só que Ele quer que nós faça pra Ele também. Aleluia. E eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, deu uma folha, a folha assim, ó, os dois lados. E eu falei, meu Deus, agora que eu tenho tempo, eu não estou fazendo. Quando não tinha tempo, eu fazia. Por que será? Aleluia. O que a gente estamos fazendo que a gente sai um pouquinho só? Nós não saímos do caminho, porque a gente está aqui, graças a Deus. Mas o que a gente está fazendo que um pouquinho assim a gente meio que para de fazer alguma coisa? Deixa de fazer o que a gente fazia. Deixa de entregar com aquele amor, com a alegria. A gente pode até fazer, mas e o amor? Será que a gente está fazendo por amor? Aleluia. Será que a gente está fazendo por alegria? Então aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou ter que pedir perdão, eu já pedi, né? Agora eu vou ter que procurar fazer melhor, porque a gente não pode pedir só perdão pelas coisas e continuar fazendo o mesmo erro. No mesmo erro, né? Então, a gente tem que procurar saber, a olhar o que nós estamos parar um pouco e falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu estou te agradando? Será que o que eu estou fazendo está te agradando? Será que o que eu estou fazendo está edificando o Senhor na minha vida? Eu estou sendo usada pelo Senhor? Como que eu estou andando? Será que eu estou dando um bom testemunho? Não quero que os outros me vejam, eu quero que os outros vejam Deus, que os outros vejam Cristo em mim. Eu não quero aparecer para ninguém, eu quero só que as pessoas venham ver Cristo em
gente tem que acordar para a vida, porque o tempo está acabando, Jesus está voltando. E até quando a gente vai ficar fazendo as mesmas coisas, que é uma coisa assim, ó, pequenininha para Deus. Enquanto Ele está fazendo muitas coisas, coisas que a gente nem vê, coisas que é no mundo espiritual que a gente nem consegue ver. Ele está lá fazendo por nós. Enquanto a gente estava cuidando isso aqui, Ele está cuidando da sua filha, dos irmãos, da família, do parente, do trabalho, na casa. E nós estamos fazendo o que para Deus? Isso aqui, ó. Isso aqui. Aleluia. E a gente está fazendo isso aqui e ainda estamos cansados. Estou cansada fazendo isso aqui, ó. Então, eu faço uma pergunta para vocês, né? Quanto tempo a gente está dando para Deus? Dourado. Às vezes a gente não dá nem 1 hora de oração, às vezes nem 5 minutos, às vezes a gente chega lá e senta na cama, às vezes já deita e já fala: meu Deus, muito obrigado por essa noite, já ir lá ainda sem falar isso. Porque o cansaço é maior do que o amor, do que a gente tem que fazer para Deus, né? O cansaço é muito grande, né? Então, tipo assim, vamos dar mais tempo para Deus. Se a gente não conseguir, que nem esses dias aí atrás, eu tava meio, como eu falei, eu tava não buscando Deus na internet, eu tava vendo muita coisa, e tem muita coisa na internet que não é de Deus, que fala que é de Deus, mas não é. Só que a gente tem que ter isso aqui, tem que ter discernimento, entendimento e falar, porque a gente acaba se afastando. Aí eu comecei a parar de orar, eu comecei a parar de jejuar, coisa que eu fazia direto. Então, tipo assim, eu comecei a me afastar, mas não achando que eu estava bem, mas não estava bem. Aleluia, Deus. E aí eu falei assim, meu Deus, aí eu percebi, por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre atento, porque as coisas estão acontecendo, e se a gente não olhar, não vigiar, a gente passa e a gente fica depois já foi. Aí eu percebi e falei assim, meu Deus, eu tô indo pro culto, eu não tô sentindo nada. Eu nem estava lendo a Bíblia. Aí às vezes quando eu lembrava de ler a Bíblia, eu pegava e lia, sabe o que estava acontecendo? Eu estava lendo, mas eu estava lendo com os olhos, minha mente estava passando um monte de coisa na minha cabeça. E estava passando coisas que eu nem me pergunto o que estava passando, porque eu nem sei o que estava passando. Eu sei que eu estava pensando um monte de coisa que eu nem sei explicar o quê. Mas meus olhos estavam vendo. Eu falei, se eu vou ler só por ler, mas só que a gente não pode achar assim, né? A gente tem que continuar, né? Quando eu ia orar, por que isso? Porque eu me afastei. Dei prioridade para outras coisas. Mesmo que não tenha sido a prioridade, mas a prioridade tem que ser Deus. Aleluia. Né? Mesmo que não tenha sido todo o meu tempo, mas eu tirei Deus da prioridade, dei tempo para outra coisa, depois que eu ia buscar Deus, que eu ia falar alguma coisa. E às vezes, se sobrasse tempo, que às vezes, quando a gente está meio desfocada, a gente acaba nem dando tempo para Deus. Já meia-noite, preciso dormir. Nem vai ler a Bíblia, nem vai orar. Porque eu tô falando o que aconteceu comigo. E eu acredito que acontece às vezes com outras pessoas. Aleluia. E aí eu falei, eu ia orar, eu não conseguia orar. Eu orava, eu falava, eu começava a orar e aí veio um monte de coisa na minha mente. Mas eu não consigo explicar o que eu pensava. Eu sei que vinha um monte de coisas na mente e eu tentando orar, tentando falar, meu Deus, mas eu não conseguia orar. Só que eu falei, eu já, como isso começou a acontecer, eu já entendi que eu estava me perdendo de Deus. Tipo, eu tinha me afastado de Deus, eu entendi isso. Então, o que eu fiz? Eu não fiquei parada. Porque quando a gente percebe que tem algo errado, que Deus está se afastando, que nós estamos se afastando de Deus, que Deus não se afasta, né? A gente tem que buscar. A gente não pode aceitar
pelo menos eu não aceito. Entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a orar mesmo assim. E eu fui sincera com Deus. Deus, eu estou falando aqui com o Senhor, com a minha boca, com as minhas palavras, mas eu não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada no meu coração, não estou sentindo nada na minha cabeça, está pensando um monte de coisa que eu nem sei explicar o que eu estou pensando. No meu coração eu não estou sentindo nada, eu estou sentindo um vazio, mas mesmo assim eu me coloco de joelhos e eu falo com o Senhor, porque eu sei que a minha sinceridade e o que eu estou fazendo vai tocar no Senhor e o Senhor vai me ajudar para que isso venha passar, para que tudo isso venha passar e que eu venha me fortalecendo, Senhor. E aí eu comecei a orar mesmo só com a boca, só com a minha fala, sem sentir no coração, porque a gente precisa dar um passo, a gente não pode parar. Se a gente parar, a intenção é só afundar cada dia mais. Então a gente tem que dar um passo. E aí eu comecei a orar. Aí também veio em mim assim para me fazer jejum. Aí eu falei assim, meu Deus, mas eu não estou sentindo nada, como que eu vou fazer jejum? Porque o jejum quebra tudo, né? Então eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer jejum. Aí eu falei para Deus, eu não estou fazendo, eu vou fazer porque eu sei que é pro Senhor, mas eu não estou sentindo nada. Mas eu vou fazer porque eu sei quem é o Senhor, eu sei quem eu sirvo, então eu vou fazer. E eu fiz. E hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo orar, eu estou conseguindo fazer as coisas de Deus, eu estou sentindo, não estou fazendo só com a minha boca, não estou falando só, eu estou sentindo dentro de mim, eu estou sentindo dentro do meu coração. E eu sei que quem me ajudou foi Deus. Agora, se eu estivesse parada, porque eu não estou sentindo nada, também vou orar, porque eu não estou sentindo nada, também vou fazer isso. A gente tem que ter uma atitude. A gente tem que ter uma atitude. A gente tendo atitude, sendo sincera com Deus, Ele se manifesta em nós. E Ele vai agir. Às vezes você pode orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você não está sentindo nada, mas não desiste. Continua orando, continua falando com Deus, continua sendo sincero. Se você não está sentindo nada, fala que você não está sentindo nada. O que você estiver sentindo, fala para Ele. Ele é a única pessoa, é a pessoa que você tem que falar tudo. Sem mudar, tipo assim, sem falar assim, eu não vou falar isso não, porque Deus vai ficar triste comigo. Ele não vai ficar. Ele conhece, mesmo se você não falar, Ele sabe o que está se passando na sua mente. Então a gente tem que ser sincera. A gente tem que reconhecer onde a gente errou e o que a gente deixou de fazer e mudar isso, falar para Deus ajudar, porque Ele nos ajuda. Ele nos dá força, porque Ele é a nossa força. Ele é o nosso guia. Ele sabe o seu coração. Ele sabe se você está falando a verdade, se você está mentindo, se você está enganando ou não. Ele sabe de tudo. Então não adianta disfarçar palavras. Também não adianta falar assim, meu Deus, eu estou sentindo Deus dizendo que a gente não está sentindo. Tem que falar a verdade. Porque Ele sabe e Ele vai ajudar a gente. Só que a gente tem que ter a coragem de reconhecer isso em nós, em primeiro lugar, depois falar para Deus e ter fé, acreditar e esperar dele que Ele vai mudar a situação, que Ele vai mudar. E a gente tem que buscar ter relacionamento com Ele, para que isso que Ele está fazendo hoje, que nós estamos sentindo a presença de Deus e sendo transformada, para que isso venha só aumentar cada dia mais. Tendo intimidade e tendo um relacionamento com Deus, que Ele fala com cada um de nós. E é só até aqui. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas para o Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né, por essa noite, por essa palavra, né, que Senhor, que a gente possa guardar, né, na palavra do nosso coração. Aleluia, Deus. E isso é verdade, né, irmãos? Às vezes a gente se preocupa com a aparência, querer demonstrar para as pessoas algo, quando na realidade é outra, né? Principalmente para Deus, né? Porque Deus nos vê por dentro, né? Então, pro mundo a gente não pode demonstrar nossas fraquezas.
Mas para o Senhor a gente pode demonstrar nossa fraqueza, porque só Ele pode nos ajudar, amém? Ao Senhor Jesus por essa noite, pela vida de cada um dos irmãos, orar para que a gente possa voltar ao nosso lar em paz e segurança. Louvado seja o Senhor, Pai querido e Pai amado, Espírito Santo de Deus. Te louvamos, Senhor Jesus, te agradecemos por mais essa noite, por até nos ajudar o Senhor, por essa palavra, Pai querido e Pai amado, que possamos guardar, Senhor Jesus, na tábua do nosso coração. Que possamos, ó Pai querido e Pai amado, a cada dia buscar, Senhor Jesus, intimidade contigo, Pai. Não escondendo, Espírito Santo de Deus, as nossas fraquezas, mas, Senhor Jesus, demonstrando a Ti, porque só o Senhor pode capacitar, Pai querido e Pai amado, as nossas vidas diante da Tua presença. Toma, Senhor Jesus, Teus filhos nessa noite, Pai querido e Pai amado, operou conosco. Toma, Senhor Jesus, a vida da irmã Andréia, do irmão Fábio, a vida da Tamires, Senhor, de Jennifer, minha vida, a vida do pastor Renato, Pai querido e Pai amado, nessa noite. Eles que assistiram, Senhor Jesus, este culto. Que o Senhor possa de encontro a cada lar, que o Senhor possa de encontro, Pai querido e Pai amado, a família, nessa noite. Que o Senhor possa colocar no lugar, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que está fora do lugar, Pai. Leva-nos, Senhor Jesus, ao nosso lar em paz e segurança. Que a paz e a presença do Senhor Jesus nos alcance, Pai querido e Pai amado. Nos acompanhe, Espírito Santo de Deus, dia após dia. E ao sairmos daqui, Pai querido e Pai amado, se o adversário estiver pensando, Senhor Jesus, tramar, Pai querido e Pai amado, algo contra nossas vidas. Que nenhuma ferramenta preparada pelo adversário, Senhor Jesus, ela venha prevalecer. Mas Espírito Santo de Deus, entregamos a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar e a nossa família. E te agradecemos, Espírito Santo de Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor Jesus ainda há de fazer. Mas glorifica o Senhor, amém? Nossa pastor que levava esse apóstolo para nós e para nossos pais. Em paz e em segurança. Aí, estende as mãos para receber a bênção do Senhor. Se Deus é por nós, tudo eu posso. O Senhor é meu e teu pastor. Agindo Deus, como tinha aparecer, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja em todos os corações.